Olá, bom dia. Obrigada a todos pela presença. Sejam bem-vindos à TVD nessa manhã. Estamos aqui reunidos para debater com vocês, uma plateia sensacional que está me acompanhando desde que a gente começou esse novo modelo. Vocês, de certa forma, já me acompanhavam, né? A gente sempre transmitiu. Desculpe aí, pessoal, acho que houve aqui um. A gente sempre transmitiu, né, os nossos painéis de debate, mas nesse momento estamos todos, né, o tempo inteiro atuando dessa forma, e vocês têm sido fantásticos, porque têm acompanhado a TVD praticamente em todas as nossas mesas redondas. Temos aí uma plateia muito fiel, e como sempre eu quero contar muito com a participação de vocês e com a colaboração de vocês nesse debate. Estamos vivendo um momento especial, já falamos sobre diversos temas, mas o de hoje eu considero muito interessante. Por quê? Porque cloud sempre foi um tema que a gente explorou em diversas oportunidades, mas nesse momento em que a gente está vivendo realmente esse isolamento social, esse modelo que exige muita conectividade, muita agilidade, muita flexibilidade e também muita segurança, a cloud emergiu realmente como uma solução que passou a ocupar um papel de protagonismo. E esse papel de protagonismo não sou eu que estou dizendo, tá? Vários institutos de pesquisa que estão acompanhando quais as tecnologias que hoje estão ganhando evidência nesse momento. Claro, além das soluções de conectividade, videoconferência, comunicação unificada, que tradicionalmente, num momento como esse, estariam, mas a cloud e os serviços em nuvem estão sendo apontados por vários institutos de pesquisa como realmente um divisor de águas. Não daqui para frente, depois de tudo isso, a cloud realmente vai ser diferente. É isso que a gente vai tentar entender um pouquinho com esse time que está aqui hoje. Eu quero agradecer aos participantes. Vocês, acho que a maioria já conhecem, são especialistas de segurança, de tecnologia, que já atuam comigo há bastante tempo. Quero agradecer também o apoio e a parceria da Fortinet, que está com a gente nesse bate-papo. O Frederico vai estar aqui com a gente, o Cortizo, também o Fábio, um time bacana de especialistas. E eu quero falar também, apresentar para vocês quem está com a gente na parte aí de segurança e tecnologia. Vou seguir a minha ordem aqui. Iano Soares, da PIFPAF, está com a gente aqui. Obrigada, Iano. Daqui a pouco você já entra aí. Leonardo Pedroso, da Nespresso. Temos o Antônio Gomes, da Acreditas. Temos o Bruno Motarrego, do Magazine Luiza, Magalu. Temos o Marcos Donner, da Agibank. O Longinos Timochenko, do Kabum. E o Rodrigo Godoy, da Riachuelo. Então, vocês estão vendo aí que o time é muito bom e nós temos aí a perspectiva de fazer um excelente debate. Eu gostaria de convidar também, para dar as boas-vindas aí, antes da gente iniciar, o Frederico. Fred, gostaria que você desse suas boas-vindas aqui para a gente também. Obrigado, Graça. Bom dia a todos. Obrigado pela presença aí. Eu sei que é um modelo novo, mas que eu acho que informação nunca é demais, e a gente manter esse contato e manter essa proximidade com todos vocês é sempre muito importante. Então, é mais um esforço nosso aí de conseguir continuar mantendo o dia a dia, continuar mantendo essa troca rica de informações. E em nome da Fortinet, eu agradeço a todos os participantes, a todos os presentes. Eu acho que vai ser um momento muito rico aí de troca de informação. E aí, só para me apresentar, eu sou o Frederico Tosti, como a Graça já me apresentou, então eu sou responsável pelas operações da Fortinet no Brasil, já fazem 15 anos agora, e também sou vice-presidente responsável por nuvens para a América Latina aqui na Fortinet. Então, estejam à vontade para perguntar, para interagir. Eu acho que esse momento, mais do que nunca, essa interação, ela pode trazer uma riqueza muito grande para a gente e até um conforto de dentro de casa você poder estar junto com seus colegas e amigos aqui. Então, um bom dia a todos aí, vamos seguir o barco. Graça, muito obrigado aí de novo pelo convite e estamos sempre à disposição aí para enriquecer as informações do mercado. Ótimo, Fred, muito bom. O Fred falou aí também em nome do time da Fortinet, logo os demais vão estar interagindo. Para a gente começar a entrar no nosso tema, como eu falei para vocês, eu estou recebendo uma informação aqui, tivemos quase 300 inscritos, então estamos com
time muito bom aí nos acompanhando. Então, como eu falei para vocês, o nosso tema central aqui vai ser nuvem. A gente está trazendo para abrir essa discussão um case, o case da Acreditas, que o Antônio Gomes vai compartilhar conosco para servir como um start. Mas é óbvio que todos que estão aqui conosco participando desse nosso encontro virtual, todos estão vivendo uma experiência, com certeza, da nuvem nesse momento. E, claro, a gente vai focar mais em nuvem pública, mas, óbvio, aquele que trouxer uma experiência, um comentário, ou quiser traçar um paralelo, ok. Mas acho que a grande discussão que a gente quer trazer é da nuvem pública. Mas, de qualquer forma, a discussão está aberta. Antônio, tudo bem? Vou trazer você aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. Zoom no Antônio aí agora. Vamos ouvir, Antônio. O Antônio preferiu não usar PPT. Eu falei, que bom, Antônio. Então, tá bom, vamos fazer uma coisa mais informal mesmo. E aí, depois, todos os colegas também vão poder tirar qualquer dúvida e vice-versa, né? Então, está com você aí a palavra, compartilhe um pouco conosco aí a experiência que você traz para esse nosso encontro. Legal, obrigado pela oportunidade, Graça, e todos os envolvidos aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Acho que o momento é muito importante a gente compartilhar essa experiência para alcançar cada vez mais pessoas e tornar esse case de sucesso para mais outras empresas, né? A gente sabe que nem todas as empresas estão conseguindo usufruir desse tipo de cenário. Vamos falar um pouquinho do case da Acreditas. Acreditas, ela é uma empresa que cresceu muito rápido, né? Quando eu entrei nela, ela tinha 340, 390 funcionários. Hoje a gente está praticamente com 1.650, então é um crescimento bem rápido. Acho que a gente alcançou essa meta aí em 2 anos e meio, praticamente. Muitas coisas ali aconteceram porque a gente tinha uma cultura muito pessoal, presencial. Então, a gente sempre pregou muito de que todos os problemas que a gente tinha com o cliente, todo nosso problema de esteira, qualquer coisa que a gente pudesse enfrentar no dia a dia, a gente tinha sempre a cultura de levantar e resolver ali presencialmente. Então, isso deu muito certo para o nosso crescimento. Então, a gente sempre foi muito caloroso, né, vamos dizer assim. Então, a gente tem muitos rituais, muitos eventos. O Sérgio Furi, o responsável por toda a Acreditas, ele sempre fez muitas reuniões onde ele está bem próximo de todos nós. Então, isso sempre foi muito, muito importante para esse crescimento. E aí a gente foi surpreendido, né, praticamente com essa situação do mundo, né, não é uma coisa que aconteceu só no Brasil ou numa cidadezinha X, isso aconteceu no mundo inteiro e praticamente impactou toda a forma como a gente trabalha, né, então muitas empresas tiveram que se reinventar durante essa situação. A Acreditas, ela criou um comitê para poder tentar pensar da melhor forma de como ela iria reagir a esse evento do mundo. A gente não aguardou o governo se manifestar primeiro, então a gente já se antecipou de algumas coisas. A gente contou muito com o apoio da Fortinet, então a Fortinet veio nos auxiliando na tomada de decisão desse comitê para conseguir alcançar 100% da empresa como trabalho remoto. Perceba que eu falei que a gente nasceu ali no estado caloroso, então a gente não tinha essa percepção de que 100% da nossa empresa iria estar trabalhando de forma remota. Então, a gente não tinha um ferramental naquele momento para essa situação. Então, né, nesse momento, a gente precisou muito da parceria com a Fortinet para poder acelerar isso praticamente da noite para o dia, né? O Fábio Morim, ele participou de todo o evento, o Carlos. Então, tipo assim, eles, de uma forma bem árdua ali, nos ajudaram. A gente conseguiu praticamente, em 3 dias, ter mais de 1.650. Tivemos um ou outro ali que estava de férias ou afastado, então a gente teve que fazer um trabalho pós-mudança, mas a gente pode falar que a gente conseguiu alcançar 100% da empresa, a gente mudou totalmente a nossa cultura, então a gente tem agora os eventos que a gente consegue, a gente está chamando esses eventos de quarantine training, né, a gente criou treinamentos para poder aproximar as pessoas,
A gente está tentando garantir os onboards ainda durante o processo de contratação também, utilizando lives para a gente poder aproximar todas as pessoas novas e se interagirem com a cultura da empresa, que é muito importante, né? Não é porque um evento como esse que aconteceu no mundo vai deixar a nossa cultura morrer, então a gente tem que sempre se manifestar e manter isso mais próximo. Então, a Acreditas, ela tem que se preocupado muito com esse tipo de situação, e eu acredito que todo esse processo ele se tornou muito fácil, porque a gente tem bons parceiros nos auxiliando nesse crescimento. A gente tem criado novos rituais, é claro que a gente teve que se adaptar tanto do lado da esteira, mas também da sinergia do trabalho, né? Imagino que todos aqui devem ter repensado a forma de trabalhar para poder manter vivo o processo da própria empresa, e a gente teve que se reinventar. E tem dado certo. Tem alguns eventos que o próprio Sérgio tem se manifestado, alguns artigos em algumas revistas, mostrando que a Acreditas continua saudável e se mantendo presente no mercado. Perfeito, Antônio. Fred, você pediu a palavra já, né? E eu queria aproveitar para que você fizesse algum comentário e já introduzisse o nosso tema de nuvem, só para a gente entender um pouquinho nessa experiência do Antônio, da Acreditas, como é que a nuvem estava nesse processo aí, Fred? Graça, bom dia. De novo. Todos os nossos clientes, é impressionante. Eu digo que o primeiro mês de pandemia foi uma pandemia dentro da empresa também, porque todos os nossos clientes já estavam preparados do ponto de vista tecnológico para fazer essa migração, para fazer essa atuação, para levar os seus funcionários para casa, porque foi o que a gente sempre pregou no mercado. A gente sempre trouxe soluções onde o cliente tivesse todas as possibilidades possíveis, sem se preocupar com uma licença a mais, com algo a mais que precisasse comprar. Mas, ao mesmo tempo, o desafio foi engraçado, porque todos estavam prontos, todos tinham a tecnologia, mas muitos deles nunca tinham implementado isso, muitos deles nunca tinham testado. Então, o desafio foi, no meio de um modelo onde todo mundo tinha que ir para casa, ninguém mais ficava praticamente dentro da empresa, você tinha que migrar diversos funcionários. E isso aconteceu com centenas de funcionários. Então, a gente brinca que o nosso pessoal lá de Minas, que é onde fica o nosso TAC e onde fica o nosso centro de suporte, viu multiplicado por 10 o número de tickets de suporte relacionado ao acesso remoto. Por quê? Não porque estivesse dando problema, mas porque as pessoas precisavam de ajuda. Elas precisavam de ajuda nas configurações, reestabelecer os processos, reestabelecer a tecnologia, reconfigurar muita coisa. Então, o desafio foi muito grande. E o que a gente viu nesse momento também, que vem crescendo aí de uma forma absurda, e aí não se limitou aos primeiros dias de pandemia, né, foi a transformação digital, que era um assunto que a gente falava muito, discutia muito, que todo mundo vai sofrer a transformação digital, todo mundo vai se transformar, e qual é o prazo? Então, a gente via empresas com prazo de 2 anos, umas que já tinham feito, outras que tinham que fazer daqui a 5 anos, que era o prazo deles, e, de repente, todo mundo se viu obrigado a fazer essa transformação digital em 3 semanas, em 4 semanas. Então, assim, esse está sendo o grande desafio disso. Como é que eu faço para me reestabelecer no mercado, para conquistar novos clientes e para continuar crescendo num mercado completamente digital? Porque aí não foi uma opção você se digitalizar. Simplesmente, se você quer manter o contato com seus clientes, se você quer manter o seu dia a dia. Eu ontem estava ajudando um cliente, inclusive, um outro CIO me ligou, que é cliente nosso também, ele disse assim, olha, Fred, eu agradeço, a gente migrou nossos 3.000 funcionários para casa, temos certeza que esses 3.000 funcionários nunca mais voltam para o escritório, alguns deles vão voltar, mas a grande maioria deles vai ficar lá, porque a empresa descobriu que isso é interessante, que isso funciona, que isso tem um modelo viável. Então, muitos deles vão continuar em casa. E agora, nosso desafio já não é mais levar os funcionários para casa, porque quase todos sofreram com
dificuldade de onde é que seus clientes moravam, se eles tinham internet decente, se não tinham. Então, a comunicação, ela foi um ponto-chave para esse momento. E muitas vezes você tem lugares que você não consegue colocar a comunicação para o seu cliente, mesmo que você queira. Então, aí estão os desafios. E aí o momento agora dele é o seguinte: eu estou transformando digitalmente a minha empresa. Como é que eu levo todos os meus aplicativos, todas as minhas soluções para a nuvem e crio coisas novas? Então, o desafio é, agora está todo mundo migrando para a nuvem, colocando novos aplicativos no ar, contratando empresas de desenvolvimento de aplicativos para ter as suas plataformas disponíveis 24 horas para os seus clientes. E o que eu preciso incluir de segurança nisso? Como é que eu consigo garantir, se eu estou num ambiente multi-cloud, que todos eles vão funcionar simultaneamente, que eu vou ter o melhor custo-benefício, que eu estou gerenciando o que cada site tem de disponibilidade, de custo para poder migrar isso? Porque a beleza da nuvem está aí. É você não estar em todos os lugares e, ao mesmo tempo, não estar em lugar nenhum. Você pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo e aproveitar dos custos de forma muito dinâmica. Então, eu acho que hoje o grande desafio é exatamente esse, é você conseguir habilitar tudo isso e manter os custos sob controle. Perfeito. Na fala do Fred, onde ele traçou esse panorama que eu acho que todos vivenciaram, ele trouxe um dado muito interessante, né? Essa procura, essa migração acelerada, né, para a nuvem, principalmente para disponibilizar aplicativos. Eu acho que isso é um dado muito interessante. Antônio, você pediu a palavra, você quer complementar aí essa questão da nuvem? Está com você aí. E os demais também já podem começar a pedir a palavra aí para a gente começar a interagir com o nosso time. Sim. Acho que para algumas empresas que nasceram recentemente, ficou um pouco mais fácil, né, esse crescimento em nuvem pública, porque ela já pegou um know-how recente, né, então acredito que tenha sido um processo um pouco mais fácil, né, mas que já existem no mercado há um bom tempo, elas precisaram repensar toda uma estrutura, né, toda uma conversão de uma estrutura legada para um novo mercado, né, então eu acho que é importante não só ter um know-how de inovação dentro das empresas, mas também ter parceiros que estejam acompanhando essa evolução para que, pegando até um pouco do contexto da Acreditas, né, o nosso time ali, que também nos ajudou muito nesse processo de conversão para trabalho remoto, o próprio Fábio Amorim nos ajudou muito a rascunhar arquiteturas e ideias, então a Fortinet sempre esteve muito presente dentro da Acreditas, para que a gente conseguisse planejar a arquitetura. Às vezes a gente supõe que era um sonho, né? Então a gente vai lá, rascunha no quadro, acha que é um sonho, que é algo inalcançável, e a gente consegue sair do outro lado. Perfeito. É interessante, o Rodrigo Godoy pediu a palavra, da Riachuelo, mas é interessante na complementação do Antônio, ele colocou um dado que eu acho muito interessante para a gente refletir, que é essa questão da cultura, né? Quer dizer, empresas que já tinham uma cultura, que já atuavam em nuvem, com certeza, não digo 100%, porque todas as vezes que eu fazia essa pergunta para a minha plateia, quem está 100% em nuvem, ninguém levantava o dedo. Mas, e quando eu perguntava, mas qual o percentual de aplicações que estão na nuvem, aí alguns começavam a arriscar a me passar um percentual, mas 100% nenhum. Mas eu acho importante, Antônio, que a questão da cultura realmente seja um fator aí. Então, já temos dois elementos importantes para a plateia que está nos acompanhando. Além do case que o Antônio trouxe, o Fred colocou esse avanço, como eu falei, para a nuvem, e agora o aspecto cultural. Rodrigo Godoy, está chegando aí na nossa conversa. Bem-vindo. O que você pode acrescentar? Antes de você falar, Rodrigo, o Tiago Cunha, não sei se na abertura eu falei, o Tiago estava com um probleminha de conexão, mas já entrou aqui do Açaí Atacadista e está aqui com a gente também. Daqui a pouquinho ele fala conosco. Rodrigo, com você. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Eu queria fazer aqui um link, né, ou um gancho com o Antônio e com o Fred, porque o mais legal da pandemia, e a gente fala isso, né? Realmente a gente viveu a pandemia internamente, porque quando a gente fala dos nossos processos, para que a gente estava preparado, né? O Fred falou, todo mundo já tinha tecnologia, mas nunca ninguém tinha testado isso em massa.
Então, o que acontece? A gente trabalhava muito naquela linha. Vamos olhar o nosso BIA, vamos olhar aquilo que é o nosso plano de continuidade de negócio. E, em média, quando você olha para isso, a gente está falando ali de 30%, 35% da empresa trabalhando em casa num cenário de crise, num cenário, né, adverso. E aí, de repente, quando começou, né, principalmente nos outros países, as questões dos bloqueios, lockdown, empresas inteiras, né, sendo fechadas, e a gente já tinha iniciado esse trabalho de colocar algumas pessoas em casa, e principalmente aquelas que tiveram contato, ou aquelas que tinham ali uma suspeita, né, com a questão do coronavírus, a gente percebeu que a gente ia ter que colocar a empresa inteira. E aí acho que esse foi o grande desafio, porque a gente pensa, toda a infraestrutura, a tecnologia, o licenciamento, tudo aquilo que está envolvido. E, de repente, né, e aí eu falo isso dentro da Riachuelo, e num bate-papo muito, pensando já na semana seguinte com o nosso CIO, a gente falou, não tem jeito, nós vamos ter que entregar essa VPN na segunda-feira para a empresa inteira, e não só uma VPN simples, com o duplo fator de autenticação, com todos os componentes envolvidos que a gente tinha. E aí a gente passou um final de semana criando uma estrutura para poder prover, né, um ambiente remoto para 4.000 funcionários. E qual foi o desafio que nós tivemos? E não é só isso, nós vamos ter que colocar também o nosso time, né, de call center, de atendimento em casa com dados de voz. Então, eu acho que isso foi prazeroso, né? A gente fala isso aqui, eu acho que os meus pares aí de segurança também viveram esse mesmo cenário, mas, cara, como é bonito de ver essa manobra. Você vê o time, ninguém poupou esforços, e eu tenho falado isso muito nos meus comentários, dedico tudo isso aos nossos times, porque foram valentes ali, e em um final de semana a gente virou, e hoje, olha a simplicidade de tudo isso, né? A importância disso. Então, algumas empresas tinham ainda, né, um tabu. O home office é algo difícil, como é que a gente vai mensurar, entender os entregáveis? Cara, cartão de ponto, eu acho que isso tudo acabou, foi tudo por água abaixo. No fundo, o que nós, gestores de segurança, conseguimos prover junto com os times de infraestrutura, e o que as áreas de negócio estão aprendendo a medir? As entregas dos seus times, né? Então, eu acho que foi uma revolução, e aí vi que o Bruno também quer falar, mas eu acho que esse tema brilha os nossos olhos, e aí vou passar aí para o Brunão. Antes do Bruno, eu estou coordenando aqui, né, para a gente poder seguir aqui uma linha. O Donner pediu a palavra. O Rodrigo, depois eu quero que você volte, fala um pouquinho também sobre a experiência de VPN e também de nuvem, né? Eu sei que a gente já conversou um pouquinho sobre o case de vocês, eu sei que você tem mais coisas aí para compartilhar, daqui a pouquinho você volta. Donner, lá do Sul, muito frio aí, Donner? Um pouquinho, bastante, né? Um pouquinho, hoje estamos com uns 9, 10 graus em média. Acho que em média, mais ou menos, tirando aí o pessoal que está no Nordeste, que não entrou ainda, mas na próxima mesa redonda eu vou trazer, está todo mundo curtindo um pouquinho de frio. Donner, a gente já conversou diversas vezes, essa questão que o Antônio colocou, acho muito importante, da cultura, e que, de certa forma, o Rodrigo também pontuou, você, me parece que já há algum tempo vem defendendo bastante a cloud, né? Vem defendendo bastante esse ambiente, vem lidando bastante com ele. Então, eu quero já colocar uma pergunta para você. Você concorda que é um divisor de águas para a cloud esse momento que nós estamos vivendo, e mesmo você, que já vinha trabalhando e a Agibank nesse modelo, mesmo assim, tem aí algo diferenciado para compartilhar com a gente nesse aspecto? Temos sim, Graças. Dá para se dizer que o banco teve, o que o Antônio falou de instituições que não têm um legado tão representativo e que nasceram e vêm se desenvolvido aí ao longo dos últimos poucos anos, elas têm um nível de flexibilidade, elasticidade muito semelhante com o que a nuvem nos oferece. Então, o Agibank, a partir do momento que virou banco digital, a gente já virou dentro de nuvem. Então, tudo que diz respeito a core banking, canal eletrônico, a gente o próprio banco digital, a gente já nasceu dentro desse contexto. Obviamente que dentro da nossa estratégia omnichannel, a gente tem 600
mais de 600 pontos de atendimento, que tem grande movimentação, e serviços financeiros considerados serviços essenciais. Esses pontos estão, com exceção de algumas cidades em lockdown, esses pontos estão abertos. Então, a gente tem esse modelo híbrido de trabalho, mas a nuvem sempre foi um fator de aceleração e até da virada de chave, que a gente conversa há alguns anos, sobre o Agibank ser digital também. Acho que duas coisas assim muito que eu queria fazer uma conexão com o que o Antônio falou e o que o Rodrigo falou também, sobre o quanto estávamos preparados para um movimento de forma abrupta e massiva, porque todo mundo que responde por determinado processo de continuidade de negócios, e todos nós, acho que por alguma parte desse processo a gente responde, os capítulos dedicados à pandemia, de todas as bibliografias, literaturas, a gente passava, porque a gente achava que nunca ia precisar tratar de forma massiva. Então, a gente pulava os capítulos de pandemia, porque ninguém acreditava que a nossa geração fosse passar por isso, e aí a gente teve que fazer um movimento acelerado. Então, em consonância com o que o Rodrigo falou, a gente teve que se reinventar em acelerar, independente da tecnologia estar pronta, né? Eu tinha toda a tecnologia pronta, até conexões, VPNs, mas movimentar, no nosso caso, que foram os 2 prédios da Matriz aqui em Porto Alegre, mais de 1.000 pessoas para dentro das suas casas em poucos dias, menos de uma semana, isso não estava descrito o procedimento. E o que o Antônio falou também, eu acho que é bem importante a gente pontuar que diz respeito a aspectos culturais. Acho que as pessoas se adaptam rapidamente a trabalhar em casa, no contexto, até por uma necessidade de saúde sanitária, de estar nas suas casas, mas tem todos os ritos de desenvolvimento, de agilidade, e que segurança, eu sempre considero e sempre trago que segurança é uma das principais fortalezas nossas nesses ritos de desenvolvimento ágil e nessa composição de arquitetura, é a nossa presença. E a presença, sempre física, foi a nossa maior virtude, né, como seres humanos sociáveis. Então, a gente teve que se reinventar no sentido de, dentro dessa transição, dentro desse trânsito necessário de segurança, que é muito mais desafiador que já era em modelos anteriores, a gente está participando. Óbvio que para os times de desenvolvimento, as esteiras de desenvolvimento, pipelines, times de DevOps, enfim, os desafios são imensos também. Só que segurança teve que se reinventar de uma forma muito rápida para transitar entre esse novo modelo. E agora, à distância, a gente, em poucos dias, teve que entender que o desafio era maior ainda e nos adaptamos. Essa é a nova vida. Eu tenho uma pergunta só para provocar um pouquinho o debate, e os demais que já estão aqui na fila pedindo a palavra, que bom, todo mundo quer falar, para provocar um pouquinho vocês. Dona, rapidinho, só me responde. Você acha que foi mais fácil essa reinvenção para uma companhia que já estava num modelo tão digitalizado, tão na nuvem, tão conectada nesse ambiente? Você acha que foi mais fácil? Responde rapidinho para mim. Rapidinho, sim. Sim. Ótimo, ótimo. Então, agora eu trago aqui para o nosso bate-papo o Bruno, já com essa provocação. Bruno, a pergunta é, eu sei que depois a gente vai falar um pouco mais da nuvem pós-pandemia, mas ainda estamos um capítulo aí, acho que tem muita coisa ainda para a gente falar sobre esse momento. Mas a minha questão para avançar um pouquinho ok, né, reinvenção, ok, um processo acelerado, mas aonde que foi mais fácil, mais difícil? Oi, Graça. Oi, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite aí, né? Bom dia. O Magalu é uma empresa que já vem se digitalizando há muito tempo, né? Mas ela tem um universo físico muito grande. A gente tem mais de 200 lojas físicas, né? Tem uma presença digital muito forte. Então, o time de tecnologia, os times mais conectados com essa tecnologia, eles já estavam prontos para essa transformação, para esse mundo digital. Já tinham um modelo de trabalho remoto, não tão intensivo, mas, sem dúvida, quando aconteceu, né, o pessoal citou aí o processo de continuidade de negócio, a gente tem aqueles sistemas críticos que atendem a processos de negócio bem definidos, né, que a gente tem que atuar rapidamente ali.
Nesse cenário, todo mundo teve que ir para casa, então mudou um pouco o plano, né? Por sorte, os nossos executivos estavam bem conectados com o tema e a gente já estava trabalhando nisso, né? Então, a gente já tinha um ambiente pronto para esse cenário, né? Se a gente fala de escala, a gente colocou mais de 5.000 pessoas conectadas remotamente, dizendo de escritório, tá? Mas tem muita gente conectada em loja também, a gente tem soluções para que o vendedor consiga fazer venda através do dispositivo, que também tem um modelo de conexão parecido. Então, a gente conectou, vamos dizer, aí, mais de 10.000 pessoas e a gente já tinha essa arquitetura bem definida, a gente não precisou da nuvem pública para escalar, né, que eu acho que é o grande diferencial, né? A gente já trata algumas coisas num ambiente ali single tenant, dedicado para esse ambiente aí, para esse tipo de necessidade, e a gente conseguiu escalar ali dentro, a gente já estava pronto para isso. Essa é uma parte de como surgiu, né? No meio desse processo, começou a surgiram outras necessidades, outras áreas que não eram tão conectadas, começaram a querer, pegando um gancho com o que o Rodrigo falou, começaram a entender como é que faz a gestão remota, né? As pessoas não estão mais ali no dia a dia. Então, a gente começou até, o time de agilidade começou a expandir até os horizontes ali para as áreas de negócio que não estavam tão habituadas a esse modelo de gestão. Então, a gente está falando de uma questão muito cultural, né? As pessoas mais conectadas à tecnologia já estavam com outros controles de segurança de habilidade, two-factor, e um time novo que traz mais exposição, porque não está habituado, não tem essa cultura, começou a surgir nesse cenário. Agora, uma pergunta, Bruno, também para complementar, né? Você falou que em torno de 10.000, né? Quer dizer, um volume grande aí, né, nesse modelo. Acredito, obviamente, né, que não, vocês poderiam ter até já uma experiência de trabalho remoto, mas nada, né, nessa espera. Agora, você falou que no caso de nuvem pública não houve uma demanda. Você acha que a partir de agora, daqui para frente, se vocês encontrarem aí algum ponto de equilíbrio, você vê uma perspectiva maior de avançar na nuvem? E responde rapidinho, só para ficar um gancho para eu chamar o Longinos para essa conversa. Tá, a nuvem faz parte do nosso dia a dia já. A gente já está nessa nuvem para os ambientes produtivos. Mas não a pública, né? Não a pública, né, Bruno? A gente usa também a nuvem pública para os nossos serviços. Tá. Essa transição de acesso remoto, isso aí, a gente já estava preparado, por isso a gente não usou. Mas nesse acesso remoto apareceram outras situações, BIOD, né? Muita gente chega em casa, sem laptop, a gente usou outros recursos dentro de casa, porque a gente já estava mais pronto. A gente não precisou usar a nuvem para fazer esse tipo de necessidade de conexão. Tá. Mas sim, sem dúvida, é um recurso importante para conseguir escala, né? Eu acho que é o grande diferencial. Tá. Longinos, Bruno trouxe uma experiência, né? A gente já ouviu alguns. Eu queria que você avançasse um pouquinho e até, se for o caso, questionar um pouco essa colocação. Você acha que muda o patamar da nuvem pública com essas experiências que estão sendo vividas durante esse processo de pandemia? Qual é a sua opinião sobre isso, Longinos? Precisa liberar. Isso, agora sim, Longinos, queremos ouvi-lo. Bom dia a todos, gente. É um prazer estar com vocês aqui. Bom dia aos colegas que estão do outro lado nos assistindo, né? Que a gente sabe que tem muitos colegas aí nos prestigiando aqui, trocando informação. É assim, Graça, em relação à nuvem pública, a gente sabe que com essa pandemia também forçou subir a régua, né? As indústrias também se preocuparam em blindar um pouco mais a nuvem pública. Porque, para quem estava em dúvida, Graça, em relação à nuvem, essa dúvida foi tirada, porque a necessidade fez nós migrarmos para a nuvem, né? Eu vim da época desde CPD, então a gente falava de infraestrutura, a gente falava de CPD, uma sala fechada, blindada, onde tinha mais segurança ali. Depois a gente migrou para data center, né, o conceito de data center, e agora a nuvem. Hoje a nossa infraestrutura está na nuvem. Hoje eu estou do outro lado da mesa, hoje eu sou cliente, e a maior parte das nossas operações estão na nuvem.
A questão é assim, e funciona muito bem, a indústria, a tecnologia nos servem muito bem, né? A gente sabe que tem tecnologia para isso. Existem algumas preocupações ainda que a gente tem que ser revista, de como a gente vai para a nuvem, né? Como gerir na nuvem, né? O quanto nós, do nosso lado, estamos capacitados para administrar uma boa nuvem, né? Até para usufruir o potencial dessa nuvem, tá? Quando a gente resolve migrar de nuvem, né? O quanto a gente garante que essa informação realmente a gente conseguiu migrar no total, não ficou nada para trás. E se a gente resolver voltar, né? Como é feito o rollback disso? E uma das preocupações, Graça, que eu venho discutindo internamente, a gente estava falando de uma pandemia de saúde. Mas em algum momento a gente pensou na pandemia da internet? Né? Hoje, quando a gente pensa em ter uma dependência total praticamente da nuvem, se a gente ficar sem internet, como que a gente vai pensar o quanto hoje a gente está preparado em relação à infraestrutura para uma contingência, para uma resposta à crise? E eu não falo só de infraestrutura, eu falo de capacidade técnica e até de equipes treinadas com seus processos e tudo mais, para a gente conseguir, pelo menos, manter o mínimo no ar. Né? A gente sabe que hoje a gente muitas vezes não faz o básico. Então, são essas preocupações que inibem, às vezes, de viabilizar um negócio na nuvem. Eu vou falar algumas. Violação de dados, configurações incorretas, falta de arquitetura, estratégia de segurança, identidade, credenciais e gerenciamento de acesso insuficientes, aí eu estou falando de gestão de acessos, invasão de conta, ameaça interna, né? A gente identifica funcionários que foram desligados e ainda estão com suas credenciais ativas, aí a gestão, interfaces e APIs inseguras, a preocupação do negócio é colocar no ar, em qualquer momento, né? Então, a nuvem viabiliza aí a agilidade, então o negócio tem que estar no ar quanto antes, a aplicação tem que estar no ar quanto antes, de qualquer jeito. Plano de controle fraco, falhas na estrutura, visibilidade limitada, abuso dos cybercriminosos, as ferramentas que hoje nós temos de segurança, hoje in-house, né, as legadas, né, não são projetadas nas nuvens públicas, porque isso é custo. Então, assim, o quanto a gente está indo seguro para uma nuvem pública? Então, são essas questões que nós temos que discutir, agora como atuar na nuvem. A discussão de ir ou não ir não é mais discussão, isso já é passado. Nós já estamos na nuvem, nosso negócio já está na nuvem. A questão é agora, daqui para frente. E quem não estava, foi, né? Exatamente. É um novo mercado agora, né? Como se trabalhar na nuvem. Aí a questão, que nós temos que trabalhar muito forte também, é a questão da educação. Né? O quanto nós estamos trabalhando esse item educação. Nós temos um péssimo hábito no Brasil, aí o Fred está aí, que comercializa bastante, eu conheço bem esse nosso amigo, quando ele comercializa, por exemplo, soluções, e aí quando tem que chegar no preço para fechar uma solução, aí o cliente vira e fala assim, olha, tira o treinamento, depois a gente dá o treinamento. Então, assim, deveria ser pré-requisito, porque como que eu vou garantir que essa solução vai estar sendo bem pilotada no ambiente? Então, a gente não pode querer o melhor preço tirando um treinamento, tem que ser pré-requisito. A gente desprioriza o treinamento. Então, são esses itens que a gente tem que tomar muito cuidado de como atuar na nuvem. São os pontos de atenção que eu trago, e eu sou, assim, sou a favor da nuvem, acho que assim, nós temos que adotar, porque isso nos integra melhor, agiliza nosso negócio, não tem como voltar atrás. A preocupação aqui é daqui para frente. Perfeito. Longinos, eu estou seguindo aqui a minha relação de pedidos, né, de intervenções. Eu vou trazer o Iano agora, depois tem o Cortizo, e o Rodrigo Godoy também pediu para voltar.
Mas, Iano, a gente já está avançando um pouco, deixa eu achar o Iano aqui embaixo, achei já. Iano, nós estamos avançando um pouco aqui na nossa discussão, né? Nós começamos falando bastante da cultura, do impacto inicial, aquele primeiro nível que eu acho que todos, né, passaram. Mas o Longino já trouxe aqui um outro patamar para a nossa discussão, né? Que é, ok, tivemos que ir. Aqueles que já tinham uma experiência, um processo de digitalização maior, tiveram mais facilidade. Mas, na verdade, não foi fácil para ninguém, mesmo tendo esse processo. Agora, o Longino nos coloca aqui uma questão interessante. Ele concorda que realmente é um divisor de águas para a nuvem, mas será que, na correria, alguns processos, algumas coisas não podem ter sido feitas sem o devido cuidado no aspecto segurança? Quer dizer, como é que você vê esse day after aí da nuvem? O quanto você acha que isso vai demandar ainda um esforço grande para ter a gestão eficiente desse ambiente? Bom dia, Graça, obrigado mais uma vez. Perdemos um pouquinho, eu perdi um pouquinho o áudio do Iano. Vocês estão ouvindo o Iano? Não, né? Oi, melhorou? Melhorou, Iano. Oi, Ótimo. obrigado, bom dia a todos, a quem está nos assistindo, obrigado pelo convite, meus amigos aí de mesa redonda. Isso que o Longino falou é muito importante, Graça, são pontos que realmente pouca gente lembra, né? A velocidade com que se exige que vá para a nuvem, ela é tão grande que às vezes as pessoas passam batidos. Eu acho que o grande segredo dessa migração, para ela se acontecer de forma segura, de forma organizada, seria um planejamento. Infelizmente, a gente foi pego de surpresa, todo mundo foi pego de surpresa, todos tiveram que se adaptar, e eu acho que isso é a grande vantagem da tecnologia, a forma como a gente consegue se adaptar a diferentes situações, né? No nosso exemplo, a gente teve 2 dias para colocar todo o pessoal que é administrativo em casa, então a gente já usava nuvem pública, né, a gente já tinha uma estrutura legal na nuvem pública já, e a gente conseguiu fazer isso com uma certa velocidade. É óbvio que existem pontos a serem ajustados, sempre o pós é um desafio que você vai ajustando, você faz um negócio rápido, mas precisa de ajustar. E esse desafio que o Longino falou, realmente, as ferramentas que a gente precisa para gerir isso, hoje ainda não são tão bem desenvolvidas, né? Pelo fato da velocidade que a gente teve que adotar essa migração, a gente ainda sente uma carência de algumas ferramentas que nos norteiam melhor, que facilitam a nossa gestão no dia a dia e que garantem que a gente não deixou nada para trás, né? Uma estrutura física é muito fácil para todo mundo que já trabalha com segurança, já tem uma visão legal. Eu preciso de um firewall de borda, eu preciso disso, eu preciso de uma proteção assim, preciso de uma outra. Isso no mundo físico. Mas quando você vai para a nuvem, ela é também um data center, você só não vê ele. E você precisa de fazer as mesmas coisas que você faz no ambiente físico, só que de forma diferente. Então, assim, eu acho que esse desafio de entender a capacitação, igual o Longinos falou, a gente tem as pessoas de infraestrutura e de segurança tiveram que se reinventar, porque hoje o cara não tem mais preocupado com a velocidade, o clock do processador, ou a memória, o cara não tem essa preocupação. Eu preciso de subir uma máquina agora. O cara deu 3 cliques de mouse e a máquina está ali. A máquina não está aguentando. Ele deu mais 3 cliques de mouse, aquela máquina está o dobro do tamanho que ela estava. Então, assim, o conhecimento para se usar o que a nuvem te oferece é um grande desafio. Como a gente foi pego de supetão, poucas pessoas estavam preparadas realmente para isso, né? A gente tem uma mão de obra que é especializada, que os caras conhecem, mas que realmente esse novo cenário trouxe uma série de dúvidas. Realmente, eu estou capacitado para aquilo? Eu estou realmente preparado para garantir que a minha empresa está num ambiente seguro? Eu consegui prever tudo o que eu precisava prever? Então, acho que esse desafio realmente é enorme, junto com o desafio de infraestrutura física, né? É o que o Longino falou, tá, eu fui todo para a nuvem, não tem internet, e aí? O que adianta eu ter ido para a nuvem? Quer dizer, A estrutura no Brasil é ruim. O que você está trazendo, Iano, que a gente já está entrando também nesse segundo nível aqui da nossa discussão, é que, ok, né? Fazer, implementar, avançar por conta da necessidade, de alguma forma todos fizeram, todos avançaram. Mas tem pontos aí importantes de reflexão
que precisam ser recuperados, né? Então, eu acho que agora a gente pode estressar um pouquinho esses pontos, justamente para a gente começar a avançar um pouco nessa discussão. Eu estava aqui bem tranquila em relação à minha ordem, mas aí a minha equipe aqui me falou, porque eu tenho uma equipe que está me ajudando aqui a controlar os pedidos, né, de palavra, e eu tinha aqui na ordem o Cortizo para falar, mas me parece que o Tiago também já tinha pedido, né, Tiago, para falar. Eu vou pedir a vocês, é óbvio, né, para a gente tornar assim, começar a entrar numa discussão um pouco mais dinâmica, que a partir de agora a gente consiga fazer colocações um pouco mais rápidas, para que a gente consiga fazer uma interação maior entre os participantes, pode ser? Então, Cortizo, faz aí a tua observação, trago você aqui para a nossa conversa, depois passo para o Tiago, depois tem o Leonardo ainda, e o Godoy quer voltar aqui para a nossa discussão. Já já você entra, Godoy. Cortizo, com você. Maravilha, Graça. Bom dia e prazer aqui estar com todos. Sem dúvida, eu vou até aproveitar o que já se falou aí em relação à infraestrutura primeiro, que por causa da pandemia, a Anatel acabou fazendo com que as telcos passem a ser um órgão de necessidade, né? Como a saúde, como a finanças, etc. Então, isso também é um impacto na infraestrutura, sem dúvida alguma, do país inteiro. Entrou na lista antes dos salões de beleza, das barbearias, né? Foi bom. Exatamente. Né? Ainda bem, né? Ainda bem, a internet primeiro, depois o salão de beleza. Não sei se as mulheres vão concordar comigo, mas eu acho que sim. E, sem dúvida. E uma coisa interessante também é que a gente percebe desde a Fortinet que existe um amadurecimento, apesar de toda a dificuldade que foi trazida na mesa, e eu concordo totalmente com ela, é que o modelo de segurança compartilhada que a nuvem sempre trouxe, parece que agora está realmente batendo assim na porta de todo mundo. E isso aqui não é só uma página que a gente colocou aqui para se livrar do problema. É que realmente é assim. Só não pode virar o problema, né? Só não pode virar o problema. E aí você precisa ter a consciência de qual modelo de nuvem eu vou usar, se é infraestrutura, se é plataforma, se é software. E dentro desse modelo, adaptar as ferramentas de segurança e controle e análise para o que a nuvem vai lhe oferecer e aquilo que você precisa colocar. Porque em qualquer modelo que você for para a nuvem, você precisa ter a segurança, independente de que tipo de software, independente de tipo, se é DevOps, se é só máquina virtual, você precisa ter controles. Por exemplo, alguém falou aí, eu não lembro se foi o Ian ou se foi o Longino. Mas um ponto muito importante é o que saber na nuvem pública, quem fez, quando fez, o que fez, e tem um agravante grande nesse processo, que é não somente porque a nuvem automatiza muito tudo. A gente precisa ter esse controle, inclusive, quando os scripts fazem isso. Não somente quando um usuário legítimo faz isso. Que aí é onde entra a ferramenta de proteção de workload, etc. O desafio, sem dúvida, é muito grande, mas eu acredito que existem bastante ferramentas hoje que possam auxiliar nesse processo de oferecer a segurança na nuvem, independente do modelo que você vá. Seja por site, por exemplo, normalmente você usa muito CASB, seja plataforma, se aí você tem que entrar com API ou DevOps, DevSecOps no caso, né? E infraestrutura, que seria o mais tradicional, parecido com o que a gente tem no mundo, vamos dizer, físico, né? Apesar de que a nuvem também é física, mas Firewall, Next Generation Firewall, IPS, controle de borda, sendo que muda completamente o perfil, porque aquele raciocínio de arquitetura que eu tinha na rede física, ela não é mais na nuvem pública. E aí eu concordo muito com a questão do treinamento também, porque é completamente diferente a forma de abordar. Tem um aspecto que o Cortizo está trazendo, que eu acho que também é mais um elemento aí. Eu vou passar a palavra agora aqui na ordem para o Tiago, depois para o Leonardo e o Rodrigo, mas o Cortizo falou um aspecto que já estão começando a surgir algumas perguntas, eu estou começando a trazer algumas questões que estão surgindo para o contexto. Uma delas é essa.
a decisão, por mais que ela tenha que ser tomada, né, no momento de crise, de velocidade, você pode, ao ter tomado uma decisão errada na escolha da nuvem, a facilidade de voltar. O Longino trouxe esse aspecto, porque o que acontece? Muitos estão falando, às vezes, no momento de crise, onde velocidade e agilidade são tão importantes, você toma a decisão, você vai. E depois você vê que, opa, acho que a gente precisa agora reequilibrar, talvez algumas coisas tenham que voltar. Então, vamos trazer um pouquinho essa discussão aqui, para a gente poder já ir começando a responder algumas questões que estão sendo trazidas aqui pela nossa plateia. Agora, então, Tiago. O Tiago está aqui comigo, açaí atacadista. Tiago, seu comentário, e se puder já falar um pouquinho sobre esse aspecto também, eu acho importante para atender aí a expectativa da plateia. Bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Referente a esse aspecto da cloud, né? Eu entendo que a cloud ela vem crescendo, muitas empresas já tinham adotado, nós já tínhamos a cloud há bastante tempo, inclusive, né? Então, para a gente não foi novidade. A questão do trabalho remoto ela acabou se tratando uma novidade para a gente, né? Então, a gente teve que nós tivemos várias mudanças por causa da pandemia, trabalho remoto, que é uma coisa que nós não tínhamos a cultura antes da empresa, né? Referente ao uso da cloud e o retorno, ou possível retorno da cloud para um ambiente mais físico, eu entendo que hoje um ambiente de cloud ele se faz necessário, né, igual o Longinos comentou, ele deixou de ser uma opção e ele virou a única opção possível, né? A escolha da decisão da cloud, ela vai muito do que a empresa entende que faz sentido para ela, e dos tipos de serviços oferecidos, né? Referente a treinamentos que são oferecidos, existem muitas clouds hoje que fornecem treinamento gratuito para as pessoas, tem outros que têm um serviço de certificações incluso no pacote, então há uma divergência entre esse tipo de favorecimento. Eu entendo que a cloud ela deve sim ser usada pelas empresas, a parte de retorno da cloud eu entendo que é possível, mas mais trabalhosa. A ida para a cloud, ela se torna algo orgânico no momento atual, mas o retorno dela, assim como o retorno das nossas idas ao trabalho, no final de uma quarentena, por exemplo, que é o que estamos vendo hoje, eu entendo que se torna mais trabalhosa, porque você fazer o balanceamento entre o uso de serviço da cloud e o retorno para a infraestrutura, como é conhecida, naturalmente, ela se torna a comunicação entre elas, os protocolos utilizados, a gestão, igual o Longinos comentou, referente à gestão de usuários, permissionamento, ela acaba se tornando mais trabalhosa e, por consequência, demanda pessoas mais capacitadas para isso, né? Então, a gente acaba vendo no mercado uma procura de profissionais mais capacitados e de múltiplas áreas de conhecimento. Então, antigamente, quando uma pessoa procurava alguém especializado, ela procurava alguém especializado para cloud, porque havia essa migração. Sim. Agora, você procura uma pessoa que, além de conhecimento tradicional, precisa também de um conhecimento voltado para cloud, porque ele precisa ser multitasking, ao mesmo tempo que ele mexe em uma configuração de uma nuvem, ele precisa também mexer na configuração de uma rede interna, por exemplo, de comunicação entre data centers, né? Então, eu entendo que existe essa dificuldade, a gente, como empresa, vai acabar reconhecendo, uma hora ou outra, a necessidade de ter um ambiente híbrido, né? Por N motivos, né? A questão da infraestrutura no Brasil hoje, a resposta que a gente tem, as ofertas de serviço que a gente tem, ou uma das opções que eu também vejo como viável é o uso de multi-cloud, né? Muitas vezes a gente fala de retorno para data centers, mas eu entendo que um ambiente multi-cloud ele acaba se tornando, você acaba tendo a agilidade que você precisa em níveis de serviço e você acaba tendo como atender toda a demanda do mercado. Sim. Tiago, o aspecto treinamento que você colocou e mão de obra é uma questão que está surgindo muito aqui. Mas antes de entrar na questão do treinamento da mão de obra, eu já estou acompanhando as perguntas de vocês, calma, vou trazê-las, tem várias,
Inclusive, tem um comentário aqui que eu não posso deixar de trazer nesse momento da Fernanda Martins. Gente, excelente mesa redonda, não consigo trabalhar, estou acompanhando direto. Grandes profissionais, explicações claras, muito bem embasadas. Que bom, Fernanda, continue com a gente, porque esses feedbacks são muito importantes. Leonardo, uma questão que está surgindo, já acompanhando essa discussão da ida, né, com essa velocidade e de ajustes que podem ser feitos, uma das perguntas é, nós temos acompanhado alguns casos de vazamentos, alguns incidentes, e todos têm comentado bastante que o nível, né, a vulnerabilidade também, durante esse período, tem sido grande, né? Então, obviamente, houve todo esse movimento para se adaptar, algumas questões avançaram e talvez depois tenham que ser revistas, mas o cenário é preocupante do ponto de vista da vulnerabilidade. Você acredita que a questão da segurança pode ser um ponto aí muito vulnerável que faça com que as empresas repensem o modelo de nuvem? Essa é uma pergunta que está surgindo aqui por conta dos vazamentos que nós estamos acompanhando, e da questão da privacidade, que embora não seja o tema aqui, mas a gente sabe que essa, não é novela, né, essa série, né, vamos combinar, essa série chamada LGPD, com vários episódios, ela vai, em algum momento, ter o seu capítulo final para que tudo recomece. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho também essas questões que estão surgindo aqui, tá bom, Leonardo? Tá bom, tudo bem. Bom, gente, bom dia. Com relação a essa sua pergunta, então, Graça, indo direto ao ponto, eu acho que sim, eu acho que nós estamos num momento que temos muito desafio com relação à segurança, obviamente. A palavra-chave do tempo, né, ela tem falado muito com a gente ultimamente, porque o tempo é curto, porque a concorrência está alta, ela já estava alta, né, se a gente for ver o cenário de pré-pandemia, acho que todo mundo aqui está constantemente, cada uma das empresas está constantemente numa concorrência, né, numa zona de guerra, realmente, assim, né, não só varejo, mas produtos financeiros, produtos alimentícios e por aí vai. E hoje a gente está correndo, né, hoje a gente está correndo mais, então acho que todas as empresas aqui estão tendo que se reinventar, estão tendo que pedir apoio para, às vezes, usuários que estavam na ponta ou estavam atrás e mexiam com uma coisa, e a gente começa a pedir, sabe, input para cada uma dessas pessoas para contribuírem, porque a gente precisa realmente se reinventar agora. Quem não se reinventar agora vai morrer, né? E eu acho que isso é daqui para frente é cada vez mais verdade. E aí, nesse contexto, eu fico pensando o seguinte, né? Quando a gente tem menos tempo, a gente tem que ser mais assertivo na questão de prioridades, né? A gente não está mais muito preso aqui, né? Eu acho que Magalu, por exemplo, na vanguarda aí de questões de digital e transformações digitais, já estava, de uma certa forma, mais preparada para algumas coisas. Talvez umas outras empresas, não. E num momento como esse, em que tem que tomar ações e decisões realmente efetivas, não controla os riscos e não gerencia isso direito. Mas isso é um problema, tá? Então, isso é um risco para a questão de cloud, para a questão de segurança, para vazamentos, enfim, para qualquer coisa. Só que aí eu coloco um ponto que eu fico pensando também bastante, né? Eu vim de segurança, agora eu mudei um pouco a área, né? Então, eu deixei um pouco de segurança para olhar um pouco mais para negócio, para execução de alguns projetos e tal. Hoje eu cuido realmente de projetos. Então, eu fico pensando hoje que a necessidade, olhando para a empresa, né, dentro da Nespresso, não só interno como externo, é simplicidade. A gente precisa ser simples. Os usuários precisam, nossos usuários internos precisam ter uma facilidade no seu dia a dia, que agora é na casa deles, amanhã pode ser um dia na sede e 4 em casa, ou vice-versa, ou alguma coisa nesse sentido, ou seja, vai ser diferente e vai ser mais simples. Você não tem mais um gestor sentado do lado toda hora, dando aqueles inputs, dando aquelas, aquelas diretrizes um pouco mais assertivas. Hoje a gente tem um cenário de mais autonomia, né? Pessoas júniores são mais autônomas nos seus trabalhos. Então, assim, eu acho injusto a gente jogar em cima dessas pessoas muito peso de responsabilidade sobre
a segurança. Eu acho que sim, usuários e todo mundo tem que ser responsável por isso. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, elas precisam fazer negócio. Elas precisam realmente ter amarras mais livres, elas precisam conseguir se reinventar de alguma maneira. A gente precisa ser mais criativo, mais inovador. Como dosar isso, né? Como dosar isso com a segurança, dosar isso com, você tem que fazer isso, usuário, você tem que ser treinado nisso, você está configurando direito o seu negócio, até que ponto a gente tem que jogar essa responsabilidade, né, para cima das pontas, que não necessariamente tem que ter tanto, e não em cima de serviços, né, ou seja, uma das coisas que eu mais reclamo, né, acho que no geral, nas mesas redondas, e a Graça me conhece, é sobre serviços, eu acho que no geral no Brasil, né, eu acho que quando a gente fala de cloud, aí pegando o cloud em exemplo, tá, quando a gente fala de provedores grandes, Amazon da vida, né, AWS, enfim, IBM, ótimo, eles levam de ponta a ponta, eles têm os certificados, eles têm as infraestruturas, eles têm as pessoas, os talentos, eles têm. Agora, quando você fala dos intermédios entre nós, né, varejistas, por exemplo, indústrias e tal, clientes finais, né, e essas empresas, né, que fazem a hospedagem, quando a gente fala do meio, do miolo, a gente fala de pessoas e empresas que muitas vezes não estão realmente preparadas para fazer esse equilíbrio de uma solução realmente criativa, uma solução realmente inovadora, boa, performática, versus o nível adequado de segurança e o que eles podem fornecer para isso. Então, a exemplo, dentro da Nestlé, a gente tem um calhambaço de requisitos e controles para uma cloud entrar. E no caso da Nespresso, a gente já é 100% cloud. Na verdade, a gente faz uma cloud híbrida com o nosso ICOM. Mas sempre que a gente chega para um novo fornecedor e fala, olha, eu preciso desses requisitos, eu quero que já venha pronto isso, a gente percebe que eles tomam sustos, né? Então, esses sustos vêm diminuindo, graças a Deus, ao longo do tempo, ao longo desses últimos anos, ou seja, o mercado está mais maduro, eles estão mais maduros, mas ainda não está com esse equilíbrio, eu não sinto que está pronto esse equilíbrio, entendeu? Perfeito. Bom, olha, eu controlei aqui o nosso tempo e as perguntas, algumas mais específicas, eu vou começar a trazer. O que nós temos nesse momento? Nós já tivemos aqui, salvo engano, se eu estiver enganada, por favor, me avise, mas nós já tivemos aqui, nessa primeira rodada, que é a mais extensa, obviamente, a opinião, né, experiências, né, e opiniões também da maioria. O que eu vou pedir agora nessa segunda rodada, né? A gente não vai fazer break, eu costumo fazer break, mas agora não, vai que eles vão e não voltam, né? Então, não tem break, nós continuamos para a segunda rodada. Essa segunda rodada vai ser um pouquinho mais rápida, vou pedir para que vocês sejam mais consistentes, porque eu vou começar a fazer essa dinâmica maior entre vocês e trazendo também perguntas. Eu vou trazer a pergunta, porque eu tenho aqui na minha ordem o Rodrigo. Rodrigo, você pediu a palavra há bastante tempo. Espero que você tenha anotado aí qual era o assunto. Mas eu vou trazer a pergunta da Fernanda, porque a Fernanda fez um elogio tão bacana aqui ao nosso bate-papo, que eu vou trazer a dúvida dela. E ela diz o seguinte, sendo a nuvem uma excelente ferramenta e as empresas mantendo armazenadas informações relevantes para o negócio, como assegurar que a empresa fornecedora também mantenha os mesmos controles de segurança, dados, segurança corporativa, treinamento e aculturamento? Será que essas empresas estão realmente certificadas? E esse universo não é só entre a empresa, cliente e o provedor. Tem outros parceiros e elementos desse meio. Então, o que a Fernanda traz como questão aqui é que o universo da nuvem ele é muito maior aí do que parece à primeira vista e tem muitos personagens atuando. Então, se você puder comentar um pouquinho isso, Rodrigo, e também fazer a sua observação, para a gente já começar a atender aí as perguntas da plateia, tá bom? Perfeito. Até o que eu queria colocar aqui faz todo sentido com a pergunta da Fernanda, super pertinente. Eu acho que o primeiro desafio para os gestores de segurança é a gente deixar muito claro quais são as fronteiras entre um provedor de cloud e o contratante. O que existe ali? Um provedor de cloud, ele vai te entregar realmente um nível de segurança.
porém existe uma fronteira. Mas boa parte da responsabilidade é do contratante. Então, você tem que saber aquilo que você contratou e como você vai fazer segurança em cima disso. Diferente de um data center tradicional, como o Longinos já tinha colocado aí, você é responsável por tudo, né? Passar o cabo, trocar o disco, a memória e a segurança. A hora que você passa essa responsabilidade para um provedor de cloud, tem que estar muito claro as fronteiras. Então, o gestor de segurança, o desafio dele é fazer a segurança em cloud. Então, acho que esse era o primeiro ponto que eu queria colocar. Tá. O segundo ponto, que é onde a Fernanda vai direto, quais são, né, os atores envolvidos nesse processo que você vai fazer a contratação? Lógico, o Leonardo falou dos grandes provedores, são certificados, tem todos os processos ali. E lá você pode comprar N features de segurança. Mas se você não tiver uma pessoa de segurança à frente desse trabalho e entender, porque quando a gente olha para o tradicional, você tem todo o teu ecossistema. Mas a gente vai falar até de microsegmentação na nuvem. Uhum. E aí você tem que ter essa visibilidade. Como é que você vai tratar ataques direcionados? Todo esse modelo. Então, esse desafio é muito grande. E como é que a gente pode garantir de que aquele fornecedor vá cuidar dos seus dados? Então, vamos dar um exemplo. 46, né? Resolução do Banco Central, 4658. Você tem que ter no contrato cláusulas que validem, porque o incidente vai acontecer. Né? Não existe uma bala de prata aqui. Para nós, isso aqui é muito claro. Mas a gente tem que ter artefatos que forcem os nossos fornecedores. E quais são esses fornecedores? A gente não pode contratar qualquer tipo de fornecedor. Então, tem que ter um trabalho em cima, a gente tem que avaliar a reputação, olhar uma série de pontos. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho feito um trabalho muito forte com o meu time. A gente passa, a partir do mês que vem, a avaliar os nossos fornecedores de tecnologia através de score de segurança. Vou dar um exemplo aqui, o BitSight. Então, isso vai fazer parte da nossa medição. Então, quem tiver score ruim, talvez não vai conseguir fazer parte, porque uma coisa é o cara responder o questionário tradicional, né? Gestão de fornecedores, eu mando para o cara. Ele diz lá que ele tem tudo. Em algum momento, eu vou ter que ir lá, pessoalmente, fazer uma análise. Mas imagina nesse momento de pandemia. Como é que eu vou visitar o cara? Como é que eu vou validar? Então, você tem que ter esses artefatos, e isso estimulou, principalmente no nosso momento de pandemia, olhar o cara através de sensores que meçam a sua reputação. Então, acho que tentando, né, transmitir uma mensagem de como, algumas formas de validar, então, reputação, um contrato muito embasado juridicamente, atendendo à regulamentação, e colocando ali também, especificando no contrato, penalizações. Eu acho que isso, de alguma forma, vai inibir um pouco os maus prestadores de serviço. Perfeito. Bom, Fernando, espero que a gente tenha... espero não, com certeza, a resposta do Rodrigo foi ótima, mas continua aí com a gente. Se você tiver outra colocação, nos traga. Agora eu vou trazer a pergunta do Gilberto Maia e vou trazer o Tiago também, que está aqui na minha relação, e queria fazer uma observação. Eu estou anotando aqui, Longinos também pediu, e os demais. Se eu esquecer, voltem a subir aí a mãozinha para eu poder me lembrar. Gilberto Maia, obrigada, Gilberto, você está aqui, já mandou há bastante tempo a pergunta. Bem, tivemos que acelerar o processo, né? Mas decidir quais dados e sistemas devem ir para uma cloud pública, considerando segurança e rollback, né, é muito importante e desafiador no momento de crise. Então, Tiago, a pergunta é, decidir quais sistemas devem ir. Ainda cabe isso? Mesmo na correria, tem que respirar e decidir que algumas coisas talvez não devam ir para a cloud pública? Essa questão, você acha que ainda é pertinente? Eu entendo hoje que, por mais que nós estamos passando por uma pandemia, a gente tem que manter a calma, né? Você agir sempre na emoção nunca traz benefícios, né? Então, assim, uma vez que você tem estabelecido um plano, tudo bem. Eu entendo que entramos numa quarentena de forma rápida, bruta. Existem muitos sistemas que precisam ser migrados, mas da mesma forma que existem muitos sistemas, existem pessoas capacitadas em que conseguem elaborar planos
que conseguem ser seguidos, e é possível, sim, você mapear de forma que a sua equipe precisa de fôlego para poder agir. Você não pode simplesmente migrar, igual o Logínios tinha comentado antes, né? Você dá um clique, subir uma máquina e pronto, você já está com o serviço publicado. Não é assim que funciona. Eu entendo sim que você tem que ter agilidade no seu processo, e eu concordo com essa parte, mas ao mesmo tempo você tem que ter racionalidade e precisão. Então, você elaborar um plano com as pessoas, elaborar um projeto e subir com a cloud é muito mais rápido do que se você for subir um data center. Então, você ganha um tempo por estar utilizando a cloud, mas ao mesmo tempo você usa esse tempo que você ganhou se protegendo e planejando como, quanto e aonde subir. Eu entendo que você tem um ganho muito maior. Quer dizer, na verdade, é usar aí até como vantagem essa velocidade para poder aprimorar alguns aspectos por ganhar esse tempo, né? Justamente. Esse tempo que você ganha, você utiliza ele da melhor forma possível, né? Muito interessante. Sempre ao seu favor. Longinos, você pediu a palavra, eu trago também uma pergunta. Deixa eu ver aqui, porque eu já tinha marcado aqui uma questão que eu achei que era importante para você responder. Bom, a pergunta do Alexandre Bonassi. Vocês estão preparados para outros riscos? Uma pandemia estava na lista de riscos. 60% a posição, segundo ele. Você, a partir desse momento, você acha que essa questão do risco, e aí eu vou abrir um parêntese, a gente observou isso em diversas outras situações, o caso mesmo do 11 de setembro é um fato. Então, depois que você passa por uma experiência como essa, o teu conceito de risco muda, você passa a ter uma outra lista de riscos. Então, você, por exemplo, falou em ficar sem internet, outras questões. Você acha que as pessoas e vocês, líderes, vão se preparar de forma diferente para essas situações de risco? Os planos de contingência vão mudar? Como é que você vê essa questão, Longinos? Excelente pergunta. E o comportamento realmente muda, a nossa abordagem muda. E hoje eu defendo muito a questão, Graça, a questão da gente ter muito mais critério e prudência. Tá? Eu até queria trazer de encontro, compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu gosto de trazer muito a minha conversa para a prática, né? E eu já fui um daqueles caras, daqueles profissionais deslumbrados de querer fazer valer a prática, de querer fazer aquilo que a gente acredita realmente de segurança, daquilo que a gente estuda, trazer da academia para a prática. Isso muitas vezes acaba rachando, como eu vi uma vez de um presidente, né, que a gente acaba sendo roda presa para o negócio. E quando eu vi isso, roda presa, e trazendo aqui para a questão da nuvem, quando a gente pensa em nuvem, a gente está pensando no negócio, a gente está pensando em agilidade e comodidade, correto? Eu tenho um simples desenho, o qual, quando eu apresento para o board, que ajuda a gente decidir rapidamente. Esse desenho, ele é muito prático, ele é visual, que eu defendo o quê? Comodidade versus segurança. Isso é uma balança. Uhum. Quando eu defendo muito mais comodidade, o negócio está buscando agilidade e comodidade, quer dizer, a segurança está ficando vulnerável. Quando eu defendo muito a segurança, eu coloco muita segurança, eu acabo engessando a comodidade. O que é o ideal? O equilíbrio. Para a gente achar o equilíbrio, nós precisamos das duas forças, do negócio junto com as áreas de controle. Então, a gente busca sempre o quê? O equilíbrio com controle. A discussão não é mais ir ou não ir. É ir com controle. Como que a gente consegue prover uma solução na nuvem com controle? Então, é dessa forma que a nossa abordagem também tem que mudar, a nossa postura e visão em relação à segurança. E você acha que essa experiência, Longinos, que nós estamos passando nesse momento e que várias, né, empresas estão vivendo, no que ela muda o nosso conceito de risco e de segurança? O que você acha que pode fazer com que vocês, gestores de segurança, repensem aí, depois dessa experiência? Não, nem acho, Graça, a minha estrutura hoje, o qual eu desenho quando eu penso em segurança, na questão de governança, é com base em risco.
Lógico que para você falar numa linguagem de risco com a companhia, a empresa também tem que ter uma autoridade de entender o que é risco, né? Porque senão eu começo a mitigar uma situação achando que eles estão entendendo o que é risco e não é risco. Uhum. Então, já aconteceu situações de a gente começar a mapear, né, identificar riscos, potenciais riscos, e a empresa não está preparada. Então, você tem que levar a cultura, né, a capacitação de todos, desde do operacional, tático e estratégico, para depois sim ir para uma abordagem de risco. Mas essa acho que é a melhor defesa para realmente a gente entrar com a questão de segurança. Porque aí você não usa mais a palavra não pode. Tá. Tudo pode, a questão é o risco. Agora, o que o Longino respondeu, o Fred pediu a palavra. Fred, tem algumas perguntas aqui, até comentários, muitos relacionados a essa questão, o quanto isso é um divisor de águas para a segurança, o quanto isso muda o conceito de risco. Eu acho que isso é realmente uma questão importante que está sendo trazida. Mas uma outra questão importante é o quanto também o negócio passa a ser mais sensível em relação às questões de segurança nesse momento. Isso acho que também é um fator importante. 2 fatores aí são importantes que eu queria que você comentasse, Fred. Primeiro, quando você tem os funcionários trabalhando remotos, alguns estão trazendo também que as pessoas se sentem mais protagonistas, e muitos se surpreenderam, muitos líderes de segurança se surpreenderam com pessoas preocupadas com segurança. Caramba, eu estou aqui em casa, estou conectado, estou usando os dados, será que eu estou seguro? Talvez uma pergunta que ele não fizesse lá no ambiente da empresa. Então, parece que impactou um pouco quem está na ponta. E, ao mesmo tempo, os líderes. Nossa empresa está toda remota, cadê o cara de segurança? Caramba, isso está seguro? Que talvez ele não fizesse essa pergunta antes. Então, são 2 colocações aí para a gente comentar um pouquinho também nas suas experiências aí com os clientes que fizeram todo esse movimento. Graça, eu vou aproveitar. O ponto é muito interessante, que é complementando, inclusive, a pergunta de risco, que o Longino já vinha falando, e associando as coisas que vêm surgindo. É assim, o risco, ele é muitas vezes, que o nosso participante falou, de 60% do risco de uma pandemia. Mas o risco, ele é muito relativo. É a questão da visualização, é o que você consegue ver, é o que você consegue sentir. Então é muito fácil você ignorar uma pandemia, onde ninguém na nossa geração vivenciou nenhuma dela, e muito, muito difícil de você negligenciar a segurança quando você está pensando na sua estrutura de casa, que você está conectado na empresa de casa. Então, qual é a sensação de risco? Não é que você tenha mais risco ou menos risco estando em casa ou estando no escritório. Tá. A questão é, quando a pessoa está no escritório, ela tem a sensação de que tudo em volta está preparado para ela. Então, ela está num ambiente seguro, mesmo que ela não esteja, porque a gente sabe que não é a realidade de todos. E do mesmo jeito, quando ela está em casa, ela diz, mas meu filho corre aqui, meu filho está ali, eu tenho minha família aqui. Então, ela está se sentindo, do ponto de vista de saúde, mais segura, mas do ponto de vista de informação, de tecnologia, ela está se sentindo menos segura. Por quê? A conectividade ela cai, a internet está vivendo um momento caótico, porque todo mundo está compartilhando um espaço que até pouco tempo ele tinha uma estatística de compartilhamento completamente diferente. Então ninguém está recebendo o serviço que deveria receber, ou que paga para receber. Então é questão de sensação. Então quando você pega uma lista de prioridades de riscos, as próprias pessoas elas tendem a ser positivistas, ou seja, ela tende a olhar, eu nunca vivi aquilo, eu não tenho risco. O mesmo fato acontece dentro da empresa. A empresa diz, eu nunca fui atacada, eu não tenho risco. E não é verdade. Muitas vezes ele nem soube que foi atacado. Então é sempre essa a relação de análise de risco, ela muitas vezes ela é muito pouco técnica e muito mais de sensação. Que é o que hoje a gente vive com a pandemia. As pessoas fazem várias análises sem realmente classificar, porque acham que sabem alguma coisa. E nenhum de nós aqui é capaz de fazer essa análise completa, porque ninguém estudou isso. Então, a relação é a mesma. E quando a gente diz que não imaginou, né? Em nenhum momento, acho que ninguém aqui dessa geração imaginou, mesmo os mais ou menos, né? Ninguém imaginou que ia passar por uma experiência como essa, né, Fred?
Então é questão de sensação mesmo. Eu acho que o risco ele é muito tratado com sentimento pelas pessoas que estão fora desse mercado. Quem está nesse mercado até consegue fazer uma análise mais profunda, mas para quem não está, quem acaba decidindo o budget, quem acaba tomando as decisões, muitas vezes não está ligado diretamente a isso. Então ele nem olha, ele passa lá, pandemia, terremoto, e por aí vai. Por que eu vou me preocupar com isso? E tem que sobreviver no momento de crise dessas, porque aí uma pandemia não vem sozinho. Ela vem com a crise econômica, ela vem com o dólar alto, ela vem com 300 milhões de desafios juntos. É verdade. Entendeu? Então, assim, temos que passar por tudo isso. E aí tinha alguns pontos, se você quiser que eu comente aqui, que eu tinha anotado aqui, que é a questão de treinamento. A gente vive um problema, vários citaram isso, a gente vive um problema e na nossa concepção a gente precisa melhorar esse fluxo. Então a gente logo no início abriu também treinamento para todos os nossos clientes poderem aprofundar o conhecimento, poderem ter tudo isso de forma gratuita em casa. Então a gente abriu praticamente todos os nossos treinamentos para todos os nossos clientes e não clientes, para poder exatamente trazer esse conhecimento e essa vivência de segurança. A ideia de multi-cloud que a gente falou, eu acho que não é uma opção. Eu acho que todo mundo vai acabar tendo que ser multi-cloud, não simplesmente pelo fato de disponibilidade, porque eles têm uma infraestrutura muito segura, muito bem montada do ponto de vista de estrutura. Então, assim, o multi-cloud traz a vantagem de análise de quem é o melhor fornecedor naquele momento, quem tem o melhor custo, e a gente precisa ficar com ferramentas analisando isso para poder ter um ambiente mais eficiente. E aí a gente traz a ideia que a gente falou aqui, mas eu acho que não foi bem objetivo, que é responsabilidade compartilhada. Quando você fala de nuvem, as pessoas têm que ter a visão clara de que ela te oferece uma infraestrutura segura. Isso não quer dizer que seus dados estão seguros do ponto de vista de internet e infraestrutura de nuvem. A gente precisa lembrar que aquilo ali nada mais é do que um data center e que você precisa ter todas as suas soluções que você tem no seu ambiente de data center privado também pensado para a nuvem. A gente não pode esquecer isso, porque se você lê o contrato, a responsabilidade é compartilhada. Ele te garante que a sua estrutura vai ficar 24/7, 99999, mas ele não garante que você não vai sofrer um ataque, que você não vai ter um problema. E quanto mais para fora da sua estrutura você leva, menos você enxerga da sua estrutura. E com isso você precisa de um autocontrole, você precisa ter uma visão mais completa da sua infraestrutura. Por isso, todo esse ambiente ele precisa estar interligado e conectado, porque se você não enxergar isso, você não vai conseguir ter uma visão completa de qual é o seu nível de proteção. E simplicidade, eu acho que é uma palavra-chave. Quanto mais a gente vai distribuindo o nosso ambiente, agora para home office, para nuvem, para infraestrutura... Não pode deixar se tornar complexo, né? Você não pode ter um ambiente complexo. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens que a gente traz para os nossos clientes, que todos ficam muito satisfeitos, porque é exatamente essa integração para trazer uma simplicidade na vida e uma noite tranquila, que eu adoro. Sempre adoro falar essa palavra. Basicamente era isso, Graça. Não, muito interessante. Inclusive, você reforçou a colocação da Fernanda e outras perguntas vieram também no sentido dos agentes que interferem, né? Que realmente você tem vários personagens, e isso é muito importante saber qual é o papel de cada um deles e ter, como foi colocado aqui, um comprometimento e o nível de responsabilidade de cada um. Tem uma pergunta aqui muito interessante, estou acompanhando aqui nosso tempo, mas eu acho que essa pergunta foge um pouquinho do que já foi falado, mas ela é interessante. A pergunta é do Felipe Loner da Fonseca, e ele diz o seguinte: como vocês, CISOs, estão se reinventando em um cenário de crise, onde muitas empresas estão cortando custos operacionais, e sabemos que a área de segurança é uma área muitas vezes vista como custosa. Está dando para virar o jogo? Quem levanta a mãozinha e responde essa pergunta? Ninguém... Opa! Rodrigo Godoy. Está dando para virar o jogo, Rodrigo? É o momento... essa pergunta... difícil. Sim, mas... Fred e o Cortizo escutarem aí. Boa, mas eu acho que é um momento... o que a gente tem que pensar?
muitas empresas, nesse momento, estão fazendo o quê? Tentando sobreviver. E aí, a hora que você olha para uma estrutura, lógico, uma empresa que está muito bem estabilizada, ela tem uma saúde financeira boa. E ela tem ali o seu provisionamento para o ano, e ela está bastante estruturada. Mas a gente tem visto empresas que tomaram a seguinte decisão: CAPEX zero, tudo bloqueado para esse ano, e OPEX, o que é? É redução de contratos atuais. Isso não só falando de segurança, a gente está falando do negócio como um todo. Para qualquer diretoria de negócio, a gente tem visto isso. O que é o importante, né? O importante é você conseguir olhar para os seus fornecedores, olhar para os seus contratos e gerar alternativas. Então, exemplo de alternativas: postergar alguns pagamentos no período de 3 meses, pensando na passagem da pandemia, olhar aquele contrato que você pode reduzir em parceria com aquele player e tentar aumentar isso no próximo ano, olhar para o teu fornecedor, fabricante, e nesse momento a gente sofreu muito isso, né? Mas eu não tenho licença para tudo. Então o fornecedor, de alguma forma, colocou um licenciamento a mais para você, sem custo, para depois você entender, isso aqui a gente vai conversar o ano que vem. Então, o desafio sendo direto na resposta, qual é o desafio para um CISO? É você conseguir orquestrar com seus fornecedores possibilidades de não cortar nenhum tipo de serviço, mas que te deem opções. E é nessa hora que você vai ver quem são realmente os teus grandes parceiros. Eu acho que esse é o grande argumento. Essa é a maneira de virar o jogo, né, Rodrigo? Iano, me desculpe, você tinha pedido a palavra, minha equipe fica super atenta. Ainda bem, né? Eu tenho uma retaguarda aqui ótima, que a minha equipe está atenta. Eu pulei o Iano aqui. Mas, Iano, agora já tem até mais um elemento aí para você comentar, que foi essa pergunta aí enviada, que eu acho que também é importante aí avaliar esse momento do ponto de vista de investimentos, né? Com certeza, o Loner é um grande amigo aí, um abraço aí para ele que fez essa pergunta. Bom, infelizmente, quando você tem uma pandemia e você tem pressa, o custo, infelizmente, sobe um pouco. O nosso caso, por exemplo, a gente teve que disponibilizar a VDI para funcionários que não tinham notebook, para não ter um acesso VPN do notebook particular dele. Isso aumenta o custo. Então, isso que o Rodrigo falou é bem importante. Onde você puder conversar com seus parceiros, porque fornecedor todo mundo tem toda hora. Parceiro já é bem mais difícil. Fornecer todo mundo quer te vender alguma coisa, mas na hora que você precisa, realmente você vai ver quem que é o seu parceiro para o seu negócio. Eu acho que isso é muito importante, você revisitar esses contratos, revisitar esse relacionamento que se constrói, que a parceria nada mais é que um relacionamento, e você conseguir administrar isso de uma forma inteligente, ou tentando postergar, ou tentando adiar, ou conseguir aquele licenciamento um pouquinho a mais ali para te ajudar numa situação dessa. É claro que um ponto também muito importante quando a gente fala de nuvem, e tem muita gente escutando a gente, é custo, gente. Muito cuidado com custo. Nuvem não é barato, não é o mais barato, não é a solução mais barata, mas talvez quando você olha para uma ótica de negócio, ela possa sim ser a solução mais barata para o seu negócio. Então, assim, muito cuidado. Existem nuvens que não faturam em real e o dólar acompanhou a crise. Então, os valores estão assim, R$6 o dólar é uma coisa absurda. E tem muitas dessas também não tem um imposto atribuído a esse valor que você vê no site lá bonitinho. Ah, não, é só $100. Joga mais 40% e joga o câmbio. Aqueles $100, gente, virou uma fortuna. Então, assim, muito cuidado com a saúde financeira também das empresas quando você optar. A nuvem não pode ser mais uma desculpa. Eu vou para a nuvem porque eu tive uma pandemia. E usar isso como desculpa para você ir para a nuvem. Que foi que muito gestor de segurança fez quando teve LGPD. Eu vou usar a LGPD para justificar mais investimentos. E não é assim que funciona. Né? A gente tem que ter um certo cuidado, uma cautela, mesmo sendo apressado o processo, a gente tem que ter esse cuidado realmente com o custo, porque a gente pode botar a nossa empresa numa situação complicada. Muito bom, eu acho que esse alerta, esse contraponto aqui do Iano é muito importante. O pessoal está animadíssimo aqui,
Gente, vocês estão animados, o debate está bom, mas eu estou começando a controlar o tempo, né? Porque senão depois o pessoal vai puxar a minha orelha. Tem uma pergunta aqui que o Rogério está insistindo, eu vou trazer aqui, é para o Leonardo. Leonardo está aqui. Leonardo, se você puder responder rapidinho, mas acho importante trazer a pergunta do Rogério. Eu tenho uma pergunta para o Leonardo sobre planejamento estratégico. Como gestores que estão em ascensão de carreira dentro da TI e SI podem desempenhar um planejamento sólido e mostrar para a alta direção o caminho da nuvem com segurança e demais benefícios? Ótimo debate, pessoal. Abraço e obrigado a todos por esse conteúdo. Muito bom o seu comentário, Rogério. Então, ele quer saber, você está indo para uma outra área de planejamento, né? Essa visão um pouco mais estratégica de TI e SI, o quanto você acha que isso pode sensibilizar melhor a área de negócios? Eu acho que tem 100% de condições de ser uma sinergia legal, porque a questão de TI hoje, né, tirando a questão de background, de infraestrutura, um pouco mais, digamos assim, estática de uma indústria, né, falando de uma indústria, pensando aí no business da TI, ou seja, a questão mais ligadas à inovação, à transformação digital, à simplicidade, né, que é o que a gente vem buscando bastante, o Frederico, ele ressaltou isso também, isso acaba naturalmente nascendo muito de TI, né, eu acho que, historicamente falando, é TI que trouxe, né, conceitos um pouco mais palpáveis, até mesmo de governança, por exemplo, através de uma governança de processos, né, de controles e tal, e começa a tangibilizar melhor isso para o business, né, para o negócio. Então, o que a gente está vendo hoje, né, esse movimento está sendo bem legal, porque o que a gente vê hoje é as áreas de negócio se beneficiando um pouco mais, né, não só do que a gente traz como TI, né, de solução e tal, mas eles se apropriando também dos processos, né, e das boas práticas, né, e aí segurança entra no meio, né, segurança, por exemplo, é um elemento que entra no meio. Eu fico bem contente que recentemente... e recentemente teve uns casos interessantes por conta da LGPD, né, que, tudo bem, tá nesse vai e não vai, né, a gente também deu meio que não é uma pausa, né, mas é meio que é um freezezinho, uma câmera lenta, né, exato, mas ela tá vindo, tá vindo, e assim, marketing, né, áreas exato, as áreas de negócio hoje já estão mais preocupadas, eu vejo isso dentro. Quando a gente fala de estratégia, né, aí colocando um pouco mais aí a área da estratégia, né, a estratégia hoje, se ela não falar de inovação e transformação digital, em qualquer nível de negócio, acho que hoje é inconcebível não falar, né, então é extremamente importante estar ligado com digital, o business tem que falar, assim, vamos pensar, mesmo se a pandemia não acontecesse, isso já estava acontecendo, já iria acontecer numa proporção menor, talvez de tempo, né, num ritmo mais acelerado. O que está se colocando. Mas isso ia acontecer, o business tem que ser mais tecnológico. Então, eu acho que sim, eu acho que tem que unir, tem que conversar mais, tem que falar sobre inovação, tem que simplificar, e segurança hoje não pode ser colocada de lado, nem pode ser colocada acima, ela tem que ser colocada do lado, hoje faz parte, né, você não pode ignorar e também não pode supervalorizar, você tem que tratar num nível adequado, com certeza. Perfeito. Olha, tem uma pergunta aqui instigante, eu não vou direcioná-la porque o André Geverten, será que esse é a pronúncia correta do seu nome? Se não for, você me volta aqui. Ele diz o seguinte: eu gostaria de saber se algum CISO que está participando do debate flexibilizou os controles de segurança nesse momento de pandemia para atender demanda do negócio. Pergunta difícil, hein? Posso dar só uma opinião? Opa, pode. Eu sou Verício, eu sou CISO da Atlas Schindler Elevadores,
Eu vejo assim, e nós tivemos que, devido à questão de operar remotamente com mais de quase 2.000 usuários, nós tivemos que, por exemplo, abrir mão de atualização de alguns patches de segurança. Isso, para mim, não está bem, porque, na verdade, eu estou querendo que todos os clientes sejam mais atualizados possível, justamente com um incremento aí de mais de 600% de phishing e outras coisas. Então, abrimos mão, sim, porque hoje estamos, tipo assim, atualizando o mínimo possível do sistema operacional, mas os patches de Microsoft e outros softwares não estão sendo atualizados, e isso traz riscos, né? Então, há um preço que está sendo pago nesse momento, porque realmente, operando remotamente, se nós tivéssemos algum problema com as máquinas clientes, nós teríamos problemas de dar suporte ao usuário remoto. Esse é um eixo que tem que pensar aí para o pós-Covid também. Tá, vamos ver se mais alguém aqui, o participante da Atlas entrou aqui, deu uma opinião, o André, que fez a pergunta, é uma pergunta instigante. Eu não reparei, fiquei aqui prestando atenção na resposta da Shirley, não reparei se mais alguém levantou e se manifestou para responder se houve alguma flexibilização, vou repetir a pergunta, dos controles de segurança. Acho que o Cortizo também e o Fred, se quiserem falar um pouco sobre isso, se teve que se buscar um ponto de equilíbrio. Opa, Antônio, por favor, Antônio, qual é a sua opinião aí, o que você pode contribuir nessa pergunta aí, que cutuca um pouquinho aí vocês? Acho que, como foi dito, né, a flexibilização ela foi importante para garantir também que não haja uma indisponibilidade das pessoas que estão trabalhando de forma remota, né? A gente tem que imaginar também que, às vezes, esses patches automáticos que surgem, eles acabam, às vezes, derrubando o equipamento, e aí depois você tem que fazer todo um planejamento de contingência para esse tipo de atividade. E a gente está num cenário caótico, que talvez esse tipo de manuseio seja impossível. É importante o time de segurança sempre ter métricas para uma tomada de decisão sobre o impacto daquela correção, se é simplesmente uma correção corriqueira ou se é uma correção de fato que tem um risco grave ali para talvez colocar em risco. E sempre lembrar que é importante também, quando for fazer essa correção, que ela seja de forma gradual e não de uma forma generalista, impactando também o time de suporte que vai ter que lidar com isso depois. Perfeito. Mais alguém gostaria Graça, só um comentário em relação a risco. Sim, Cortizo, por favor. Porque parece, a pergunta realmente é bem difícil de ser respondida, né? Mas essa foi é um equilíbrio, né? Que já se comentou aqui. O risco a gente ou elimina, ou a gente mitiga, ou a gente aceita. Uhum. Mas o importante é que ele seja conhecido. Sim, sim. E não adianta nada eu também tirar o computador da rede porque é mais seguro, mas eu também não trabalho, então meu negócio fecha. Eu preciso desse equilíbrio sempre. E acredito que nessa pandemia isso veio mais à tona. O importante é o que o Antônio disse agora. A gente precisa conhecer e tomar a decisão consciente, porque senão o risco está lá e a gente nem sabe o que está acontecendo. Tem uma observação aqui do Odilon. Cortizo, eu vou continuar com você, vamos ver se rapidinho a gente consegue atendê-lo e já fazer aí nossa finalização. Gostei muito do debate, os participantes todos representam aí empresas, né, importantes do setor privado, mas na opinião de vocês, e aí, Cortizo, você que lidou com várias empresas, esse cenário de cloud pública, né, pode significar o fim dos escritórios? Acho que é uma pergunta importante para a gente fazer assim, esse nosso fechamento, né? Eu não gosto de usar os clichês. Novo normal, gente, não aguento mais, né? Só fala do novo normal. Mas é inevitável. Quer dizer, o que você acha que realmente você tem percebido? A gente falou um pouquinho sobre isso até no nosso esquenta, né? De algumas empresas que não vão voltar para o modelo anterior, né? E isso é um impacto gigantesco do ponto de vista de pensar que um modelo que foi estabelecido para um determinado espaço de tempo vai ser perene.
Então, queria fazer essa última rodada final com essa reflexão. O que você acha, Coutinho? Maravilha. Não, sem dúvida vai mudar. Mas eu volto a dizer que o equilíbrio é a mesma coisa quando surgiu a televisão e ia acabar com o rádio. E a internet ia acabar com o jornal. Eu acredito que existe a adaptação, a evolução normal daquilo que a gente está vivendo. Vai impactar em muitas empresas, vai ter empresa que vai ter condições de jogar muita gente para casa, e eu acho que era muito mais uma questão cultural brasileira, que nos Estados Unidos, desde 2010, se eu não me engano, 60% dos trabalhadores já fazem home office. A gente está falando 10 anos antes. E aqui no Brasil ainda tem uma cultura muito presencial. Preciso ver a pessoa para acreditar que ela está trabalhando, mesmo que ela não esteja trabalhando. Eu acho que a pandemia veio para quebrar isso. Exatamente. Eu reservei aqui algumas perguntas que são mais comentários, né? Uma delas vai nessa linha, quem quiser também comentar nessa fase final. A segurança, depois da pandemia, acredito que não será a mesma. Então, tem algumas avaliações aí importantes. Quem pode comentar sobre isso? E a gente já tentar fazer aqui a nossa finalização, porque o tempo está estourando aqui. Tiago, rapidinho, não será a mesma? Eu acredito que a visão que as pessoas têm de segurança, ela acaba não sendo a mesma, né? Porque, igual a gente tinha comentado anteriormente, o risco das pessoas, ela deixou de ser no ambiente empresarial e agora ela é na casa das pessoas. Então, assim, eu entendo que segurança da informação, ela ganhou mais relevância e mudou a forma de trabalhar. Então, antigamente né? A área em si, ela tinha um pensamento de vamos proteger a empresa, por mais que nós já utilizamos cloud há bastante tempo, vamos proteger, boto uma aspas, o que é nosso, né? Isso. E hoje a nossa visão é o contrário, é assim, como que eu posso trazer mais segurança e poder instruir mais o meu colaborador para que não só ele se sinta seguro, mas que ele esteja de fato seguro, né? Então eu acho que nesse ponto, a segurança sim, ela vai ser mudada, ela já está sendo mudada. Outro comentário, agora o Rodrigo pediu a palavra. Rodrigo, o perímetro passa a ser de verdade as pessoas passam a ser o novo perímetro? Sim, o fator humano a gente vai ter que trabalhar, porque assim, a gente fala tudo isso aqui, mas há muitos anos, né? Vou brifar o Longinos, porque a gente já vem debatendo isso há anos, né? Então, não só questões de LGPD, questões do fator humano, né? E o fator humano como perímetro, mas o que eu queria deixar aqui claro, e até como reflexão, o que as empresas, e principalmente os executivos, aprenderam? Empresas que tinham, antes da pandemia, maior maturidade em segurança, passaram muito mais estáveis por esse período, né? A gente viu aqui alguns pares meus dizendo, no final de semana, inclusive a gente botou no ar. Por quê? Era só aumentar a quantidade. Agora, imagine as empresas de baixa maturidade de segurança, como é que elas fizeram num curto espaço de tempo para levar essas pessoas para casa? Então, para essas empresas de baixa maturidade, o negócio sofreu, deve ter tido ali um prejuízo financeiro, porque as pessoas não podiam trabalhar, e com certeza, em 2021, esses executivos que não investiam tanto em segurança vão pensar de forma totalmente diferente. Eu acho que essa é o grande recado aí que eu queria deixar. Longinos, rapidinho, porque o pessoal está puxando minha orelha. Gente, está todo mundo aqui falando, não para, não termina, mas eu não posso levá-los até o meio-dia. Não querem parar, está todo mundo aqui mandando perguntas, não para, não termina. Longinos, rapidinho. Bate-bola rápido, agradecendo, já fechando aqui, né? Agradecendo a todos, foi um prazer estar com vocês. A gente sempre acaba aprendendo um pouco mais, né? E assim, eu gosto de contribuir, como eu trabalho com segurança, no que eu acredito em segurança, é nessa ordem, Graça, pessoas, processos e tecnologia. É dessa ordem que eu abordo de tecnologia. Pessoas, processos e tecnologia. Obrigado, gente, um abraço. Perfeito. Pessoal, Fred, seria bom você deixar um recado final aí, porque eu gostaria de voltar a todos vocês, mas nós nos comprometemos com o horário. Eu sei que vocês estão super ocupados, né? Porque todo mundo confessou aqui, pessoal, antes de começar,
está todo mundo trabalhando muito mais, né? Muito mais tempo, porque realmente está tendo uma demanda muito grande nesse momento. Mas eles voltam. A gente tem mais mesas redondas, me comprometo a trazê-los de volta, e eles continuam aí com vocês, respondendo pergunta. Fred, um comentário aí final para nossos participantes, a nossa plateia. Graça, obrigado aí pelo tempo, obrigado pela ação. Eu acho que isso é importante exatamente para levar e distribuir o conhecimento, levar essa convivência nossa, porque a gente, por exemplo, que estava acostumado a trabalhar em home office, também teve os nossos desafios, porque os nossos comerciais estavam acostumados a ter esse contato diário com cada um de vocês e já não conseguem mais. Então, é um desafio também muito grande. E assim, independente do que a gente vai fazer, para onde a gente vai, como a gente vai fazer, eu acho que o ponto forte que a gente precisa deixar bem marcado vamos levar a estrutura para a nuvem, vamos pensar em como implementar, vamos planejar isso, vamos desenhar tudo muito bem desenhado antes, porque as coisas feitas atropeladas, elas podem gerar prejuízos que depois você não vai conseguir recuperar. Então, assim, quando a gente trabalha, e a gente ouviu falar isso aqui várias vezes, então é muito importante essa relação que a gente tem com os nossos clientes de parceria, porque não é simplesmente aparecer para vender alguma coisa nova, é aparecer para apoiar, é no momento difícil estar do lado, é na hora que você precisa redesenhar a sua estrutura, a gente ter uma estrutura para conseguir atender cada um de vocês, ter gente dedicado para atender cada um de vocês e poder estar do lado de uma migração dessa. Então, essas ações todas são muito importantes. Então, assim, a gente, como sempre, está à disposição, vem sentando do lado de cada cliente, não simplesmente para o cliente fazer um investimento numa nova necessidade pontual que ele tem, mas de pensar na sua solução como uma solução única, integrada, bem desenhada, que você consiga fazer um investimento bom e de longo prazo, que você vai conseguir reaproveitar, porque o mundo mudou, a gente precisou se readaptar, daqui a alguns meses muda de novo, a gente vai precisar se readaptar de novo. Então, assim, qualquer investimento que a gente faça hoje, ele precisa ser pensado a médio e a longo prazo, porque as coisas vão voltar, outras não vão voltar, mas, assim, ninguém quer, no final do dia, perder o investimento que está fazendo. Então, todas as ações, elas precisam ser muito bem planejadas e pensadas, e a gente está sempre à disposição aí para exatamente trocar essa experiência, porque a sorte que a gente tem é poder ter o contato com cada um de vocês e sem, às vezes, falar do problema pontual de um, mas trocar a experiência do que a gente vê e do que a gente vive no dia a dia. Então, foi aquela que a gente comentou no início, Graça. Eu tive a experiência de conversar com 4 grandes clientes durante essa pandemia, pessoas de tecnologia e pessoas fora do mercado de tecnologia que já disseram que o ambiente nunca mais será o mesmo, porque o home office se tornou um valor inestimável para a empresa. Então, assim, os escritórios não vão desaparecer, mas também não serão os mesmos nunca mais. Então, a gente já precisa pensar em como é que vai ter essa nova relação entre as nossas equipes, entre os nossos funcionários, como é que a gente consegue manter essa comunicação saudável. Perfeito. É verdade. E já fica aí uma dica, né, para um próximo encontro nosso, a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto que veio aqui no final, mas que eu acho que é o que vai nortear bastante aí os nossos próximos encontros. Eu quero agradecer nominalmente Carlos Cortizo, da Fortinet, Frederico Tostes, Fortinet, Antônio Gomes, Creditas, Rodrigo Godoy, Riachuelo, Tiago Cunha, Açaí, Longinos, Cabum, Iano, Pifipaf, Marcos Donner, Agibank, Bruno Mota, Magalu, Leonardo Pedroso, Nespresso. Excelentes profissionais. O pessoal aqui está agradecendo muito, todos acompanharam, todos estão fazendo, vai acabar, mas tem mais. Continuem na TVD, acompanhem os nossos painéis de debate, nossas mesas redondas, e dias 16 e 17, garanto que todos eles estarão conosco 2 dias seguidos, Security Leaders, com mesas redondas, painéis, debates, conto com a presença de vocês, continuem conosco. Obrigada, Frederico, Fortinet, obrigada, Cortizo, obrigada a todos. E,
Muito bom, sensacional. Espero revê-los em breve. Obrigada, plateia. Obrigada, audiência.